Que em política da conversão, teste, quando experimental racionalizaram-se, né? Cu racionalizaram-se, né? O que é a paradigmática? Se tem paradigmática, deveria ter continuidade, inclusive paradoxal. Paradoxal em que momento? Dois observáveis em distância, né? Justificam-se paradigmáticos, né? O que é o tocante, o que é a conversão, o que é o limiar descabido, colocado como teorema de, né, que até onde vira o não sim, morte e vida, né, 110, 220, quente e frio, toda a parafernália que manda buscar que esse detalhe, só esse sabe, que entra no voo do outro voo que o outro não sabe, mas numa amostra tal, são dois aviões sem conexão de nada, estão voando para onde? Estão no mesmo sentido, em que momento, né, os dois têm a fórmula, quem tem a antifórmula, o segredo do não segredo, que eles não servem para nada. São corruptos em tudo, si, anti-si, ou qualquer nome de qualquer coisa que vira, né, quando aquele Szinho qualquer coisa, quem justifique aquilo ser uma conjunção, né, qualquer coisa, desinterseção, interseção, qualquer coisa. Qualquer palhaçada, tangente, a antessala, a priori, a posteriori, resiliência, negacionismo. Aí você olha, né? Vai olhando aquilo tudo, você fala, precisa extensão, flexão, tá o tempo todo, né? Para dentro não tem como, para fora também não tem. Tem que organizar tudo isso, né? Educação física, anti-educação que se faça física, porque o que é por acidente ou não permitido que vira invenção do desejo liberado aqui incomparado. Então o paradoxo da aliança que justifique aonde é o serpenteamento justificável, dos fingidos passivos, do oportunismo dos passivos a quem ativo, né? O que é a puta quando não é puta na cama e puta na sociedade, e viado na cama e viado na sociedade, que por uma lógica tal, vamos colocar a situação de ontem, né? Pautas revelatórias, papapá, porque um velho não seria um bonzinho, porque um novo não seria um bonzinho. Qual é a pauta mínima de transferir uma fusão, mesmo que um pense para dois, né? Num dado momento de probabilidade, né? Há quem justifique conversão de ninguém, aliançamento de nenhum. Em que momento, né? O ativo entre o correntismo de... Tá ouvindo? Tá ouvindo, então deve estar vivo, né? Onde é a sua base? Faz uma posição quadrúpede. Nossa, tem tanta frescura, olha pelo pé. Mas você não é empregada doméstica, você não estava na senzala? Você não estava... Isso não existe. Raramente isso encontrei em algum lugar. Raramente. E quem utiliza os campos teóricos, vocês pegam um pedaço de cada cobaiamento e deduz aquilo mais ou menos, que há quem justifique que melhor responde o que menos pensa. Há uma droga, há uma mutação, está com o sujeito saturado tal, que é que o sujeito tem que se sentir à vontade para o método funcionar, para ele se otimizar da parte principal. Você carrega ele nas costas e depois você ainda eles foram usados, né? Alguém tem que indenizar, mas na prática, né? Quem interestupra, interdesestupra, incesta, aborta. Quando o corpo já tem uma consagração, uma responsabilidade revelatória, como que o sujeito, né? Mesmo espermatozoide na barriga, multigravídico, siamês, nasce com rabo, nasce com chifre, nasce com capeta, o capeta nunca sai, o capeta fica sendo estuprado o tempo todo, uma hora tem que mostrar o rabo e pedir socorro, né? Quando a linhagem, numa probabilidade, vai acontecer para mim, né? No tempo laico ou no tempo ortodoxo, no tempo original, corrente, é quem justifique os outros. Então, no paradoxo tal, né? O que a mulher dele fez? Subiu, camuflou alguma situação lá embaixo, né? Uma velha toda torta, toda empenada, ele velho também, com cara de Belchior Bebo, um misto simpatia, sem sombra de dúvida, mas numa forçação de barra entre bebida e entre, né? O que é a jogada do brasileiro? Lá embaixo ele já tinha falado 500. Obrigada, eu tenho muito disso também, você viu como eu coloco, acabo sendo explicativa demais, não faço questão, na hora ainda pensa, inclusive quando alguém fala que eu sou bonita, eu ainda gosto de falar que a pessoa é também. Abre imagem, não abre, não necessariamente. Por que eu vou ouvir? Aí você é simpático. Então eu tô te chamando de feio, corrige aquilo, você também é bonito, e por que não? Né? Quais são a quantidade de coisas para você destituir para dizer que Deus perdoa todos os pecadores? Então, né?
Quem é Deus, para que todas as coisas, o que fica o laico? Segundo, da impessoalidade, a quem justifica em praticante, não praticantes heterossexuais, como a quem comprove o contrário de não serem praticantes, não praticantes heterossexuais, a quem justifique não serem praticantes homossexuais, fica o paradoxo de quem está de fora da igreja, de quem exerce como eu a função que eu exerci, por que não Papa e por que Papa, e quando se vira segundo, pela lógica da maioria, numa linearidade tal, mas ninguém, né? Papa é um estrelismo tal que o sujeito tem que, inclusive, achar que ele é representante de Deus e que ele é diferente, que ele tem poder de tocar, que ele tem isso e aquilo. Aí quando vira, né, o que é virar flexível ao pecado, senão não sobra ninguém. Que Deus, né? Então cada um bota no cantinho, a necessidade da fofocaiada do cantinho, não tem tempo para transferir a fofoca. Como toda fofoca é transferida, que cada um está manipulando um sexo variado, para quando colocar inclusive homossexuais, né? Praticante ou não praticante, tem tempo de estar numa coisa, não serem prostituidoras. São filhos, camuflam a situação, vai ter a vida deles, ou não significa que não podiam estar na igreja. Aí virou, eles querem escancarar ou dizer que tem o poder do status de superioridade diante de Deus ou de justificar que nem Deus, né? Então virou filho da puta, mas aí qual filho da puta responde? De segundo, entre o apóstolo e de não apóstolo, que era casado, que era bom que Jesus fosse e que não fosse. Aí tem que buscar a prostituta da não prostituta, a Madalena da não Madalena, porque pela lógica da coisa ali, né? A mulher dele já tá cagando e andando pra ele, bobear vivia de alguma fachada, né? Nenhuma coitadinha. Toda cheia de neuro, toda mentira que ele quis justificar, porque eu cheguei lá embaixo, calma, comecei a ver as coisas, ele estava pagando de mim simpatia, tempão que não subia, saiu para resolver mais ou menos e me botou alguma mentira perante o ameaçando quem, eu tava uns dois folgados, né, de rabo para cima, fazendo o que ali a gente não sabe, né, tudo pode se imaginar, tudo que não, você tem que imaginar o que não é, né, é o partido do despartido, o fracionário do nem fracionário, por aí vai. Né? Que num palco tal tem você colocar, só entram os heterossexuais e casados. Que socam lá no outro a qualquer modo, como é a cabeça deles, quem sai no lucro, quem bem etiqueta, porque todos eles são muito bem etiquetados de toda forma de fachada. Tudo escancarado e é quem justifique bem melhor pagar. Só que não estão pagando nada, não estão recursando nada, não vale merda nenhuma há muito tempo. Então onde vira o problema? Dos que não resolve política, que não resolve religião, não resolve nada, faz lavagem de dinheiro de tudo, todos um monte de processo, um monte de coisa, um monte disso aqui, lavagem de dinheiro, e acontece uma coisa no governo ou aquilo que eles não trazem a relevância de nada, querem matar, mas matar por matar é levar para casa deles, porque eles apontam o erro do outro, vamos logo fazer a CPI, vamos isso e temos todos os problemas, né? Quem mete o rabo, porque isso tem responsabilidade, quem quer pagar de grandão no lugar, qualquer um pode ser chefe de estado, pode ser presidente, pode ser aquilo. E o que é o não qualquer um, né? Soberbo ou não soberbo, o que vira doutor, além de doutor, doutor de agudos, doutor de ninguém, de milagre de ninguém, do máximo do ateu, doutor que não é doutor, o que é o bacharel que não é bacharel, presidente que não é presidente, doutorado, doutorando não significa ser doutor de doutor, então isso tudo parece que tem um problema muito grande, né? O doutor médico, cadê o médico da avaliação? Que médico, meu filho? Que médico? Ah, tá medindo, tá oferecendo remédio, tá tudo livre, então tem, né? Então quer dizer, onde vira o paradoxo? A mulher dele não queria comer. O que podia resolver? Por que não podia fuder legal? Podia fuder melhor que como que tá novinho, como que tá o velhinho? Devia estar um monte de dinheiro querendo dar a você, ó, o que é o meio do caminho? Se eu fizesse qualquer coisa e não gravasse, quem é que prova o contrário? Mas o que é que ele estava procurando? Naquele horário, usando esse recurso, que podia ser um recurso tal, diz que assim acontece os grandes amores, mas né, apontar em tal lugar, o que eles querem? Uma puta na cama. Eu tô com cara de puta, eu fico muito satisfeita. Porque eu só arrumei vagabundo que não vale nada, que meus peitos toleraram muito, que eu acho que falta de ter sido chupado, que são tudo um bando de viado, sustentado, vagabundo, que eu pelejei pra ser gente, ainda que eu tive uns namoros que não tinha experiência de merda nenhuma, mas não entendia, né? Não entendi o que eu tinha que mostrar ou exibir, eu tenho dependência da buceta, que eu acho culpável, porque você não tem que ficar masturbando, que virou a moda de todo mundo ajudar, mas o que é o que masturba dentro, que para ele tocar a punheta dele tanto faz, o que é o órgão feminino, como ele é encontrado, como ele fica, que é a parte de fora e a parte de dentro, e ainda que eles fazem toda a festa de, né, mostrarem seus órgãos sexuais com todas as pulsões e isso e aquilo,
Você tem que ser queimado vivo porque eles não são produtivos de nada. Eles são ladrões totais, poderiam usar isso como recurso de inteligência. Eles são demônios, eles não são inteligentes, eles não são bem-vindos, eles não são nada e geralmente é quem prova o contrário, que vira essa potencialidade toda. Tem remédio, tem estupro, tem porqueira antes, durante, depois e vira o atrativo. E o que que vira? Quem consegue enxergar vantagens sobre atuariedades que ultrapassa a condição da cultura, do trabalho, e o que vira lavagem de dinheiro e escravismo total e matança total, que coloca todas as raças quanto a isso, independente da distância, eles chegam junto pra gente, né? O que é que virou o paradoxo da Santíssima Trindade antes de Jesus, entre deuses, para dizer, né, quando não é a puta na cama e a puta na sociedade. Para encontrar entre o segundo, que aí tipo coloca esse, perdoa esse, coitadinho, mas pela lógica e entre regra de quem? Porque a Bíblia, né? Uma coisa é um contexto que se criou, mas já era segundo, já tinha passado segundo, já foi desconsiderado um monte de coisa, fica em pauta, como qualquer um pode chegar, qual o problema do Código da Vinci? E como é a vida de Dan Brown, para onde o dinheiro vai, que ele mesmo acreditou, os escândalos, que até que ponto diz que, né, todo mundo ganha uma queda de igreja a anti-igreja, e não necessariamente, mas vira-se uma pauta. Resume um monte de coisa, errou nisso, esticou isso para colocar a pauta da perpetuação, da liberdade, da sexualização, não questionando a verdade de Maria, mas percebendo tudo, isso aqui não funciona. O sujeito é um historicizador, quer historicizar, se isso tudo é uma fachada, se isso não fecha um monte de escândalo, né? Usa religião para falar se tem religião, cada um na sua religião ou anti-religião, tem que fechar alguma folha. Então alguém quer genealogizar, tipo, vou colocar isso daqui, acho que eu sou grão-mestre, mas parece que não sou. Não necessariamente isso. Qualquer condição templária, priorada ou porra nenhuma. Sou um historicizador, independente de ter um relacionamento fiel, infiel, ou que vira. Quem escreveu? Foi a mulher? Não foi a mulher? Não, se escreveu. Quantos participam no filme? Quantos participam na composição de uma música, no instrumento? Para dizer que, né, se não fosse a voz daquele, né? Como se projeta a voz daquele, como vive aquele para copiar a voz de quem? Algo literalmente copiável, né? O que é justificar a autofatificação real, né? A quem se compare ouvir primeiro as cegas, que na verdade tem a sua acústica, já estava dentro, estava fora, como que entrou, pode ter entrado, porque querem reclamar de ET, né? Querem estar na área 51, querem entrar na área 51, reforçam que tem que manter tudo fechado, né? Algum momento, deixa no Vaticano, não deixa do Vaticano, entre pedofilia, entre escândalo, entre roubalheira e bote, nem o Vaticano. Todos os escândalos de todos os lugares. Aonde bota o quê? Independente de dizer, não conseguiram entrar, quem é que fica? Quem é que abdica da própria vida para um estranho, para cobaiar, porque tem um status aí, recebendo muito, ele se anula perante uma corrupção. Aí ele vai puxar o dinheiro, ele vai fazer um trabalho correto, desde que aquilo lhe dê um conforto, uma margem muito além de que ele entenda pelo menos 2 carros, não é o primeiro carro, também torra o saco o terceiro. Há quem justifique as garagens de que tem museus infinitos, olha lá, uma árabe, né? Tem que colocar, né? A puta mais cara do mundo, com vários filhos, com a estética maravilhosa, com minuciosidades diárias sobre degustativos, etiquetas, roupas, marcas, produtos, comprando toda a modernidade de viados, apontados viados, de laicos, de ciências, de descrentes. Tem uma pauta sobre as aquisições, né? E até onde quem são os donos da marca, esses produtos bons de foda, se venderem e se tornarem inimigo. Até um dia desse, o gás, o antigás, desemparelhou, desbombeou, não desbombeou, fez o cerne, faz por baixo, faz por cima, né? Um bunker por algum momento, para alguns é inteligência. A quem arrasta depois está escondendo de quê? Tá com bomba para quê? Inteligência a quem desinteligência. Fez bomba pela antibomba, arrependeu. Não fez bomba porque era bomba, era antibomba, mas virou bomba. Como assim, né? Deus virou antideus, mas veio de Deus, então tem uma questão, né? Do arbítrio maior, de uma inédita constante, que existe um Deus, né? Que ganham inéditas, intransponíveis a todos aterrizados, e ganham inéditas a própria sobrevivência, que ele justifique que a queda dele não é um descaso e que ele tem que entender de fazer de um filho ainda que não perca a conexão entre alturas, profundidades, onde aparentemente é sob uma condição correntista elementar, fica como morte e vida, fica anulado, fica entre estática e dinâmica, algo muito relativo, quente e frio, algo muito relativo, né? Sim ou não, algo muito relativo. Tem alguém aí, o tempo se fez. E
Eu vi naquele morro lá de Aracruz, o tempo não existiu para mim para saber que dia eu ia comer. Para ter chegado sangrado daquele jeito, eu nem tinha levado em nada. Tipo assim, esse negócio de milagre, esse negócio, ainda tem a teoria que se alguma coisa acontece é ao lado do inferno e ao lado do demônio, tem isso também, né? Só que não a forma que foi passado para mim, em condições de milagres, e que depois, num dado momento, tem um ajuste, né? Uma retomada, uma condição de interfrequencialidades temporais sistêmicas, que é uma espécie de resumo pré-vestibular, né? Então, tipo assim, olha lá, isso daqui, ó, foi tudo colocado e consagrado, ó. Você mesmo fudeu na beira do caminho, ainda que você falasse tudo isso aqui, porque o seu oral de falar é ótimo, talvez o oral seja muito bom, melhor, para por aí. O bom mesmo é parar por aí, todo mundo utiliza um oral querendo ou não, quem começa, quem termina, toca cada um assim, olhando pro outro para tirar qual que é isso aqui, por aí para. Resta esparramar bosta, esparramar porra porca, fazer filho arrasto, tudo aquilo que eles só precisam de que alguém acate que mesmo você pode abortar todo dia e enquanto eles aguentarem, você computa o trabalho do dia, se você precisa usar para eles, dá juízo de valor para bicho. Estupram os próprios filhos, o que é o incesto, o que é a transferência minuciosa sobre todas essas probabilidades e você raciocinar com tudo isso o tempo todo. Quem cansa primeiro, quem fica e depois faz a cagada, bota na ração, no outro dia não tem nem quem dá o osso. Que fura a barriguinha, que não sei o quê, né? Quem segura, né? O Cristo, o anticristo, pergunta-se, né? Num dado momento, não, só acontece alguma coisa tal, mas é lançado ao não observável. Tem repetição entre o agente que trindadeia, não existe entre o outro. Ah, mas arroz e feijão é todo dia arroz e feijão, pode alinhar um cerne sobre cerne, é uma galáxia, ah, eles precisariam de mais uma galáxia, mais um pouquinho, quase lá acertou na partícula de Deus, e não é a partícula de Deus, mas é a partícula de Deus, e também se não é a partícula de Deus, vamos botar a partícula de Deus, porque aí você bota a culpa no Deus. Ah, legal. E aí? Comeu todo mundo, tirou uma gozada gostosa, como é que é? Que os que estão juntos empacotados, aí quer dizer o paradoxo, né? Sem sombra de dúvida, eu de qualquer maneira sou melhor do que aquela mulher que eu vi se arrastando e como ela falou, ainda que aparentemente tinha uma questão, eles são invasivos, eles são estúpidos, eles sujam. Quando abrem a boca, eles desqualificam a sabedoria da idade, eles desqualificam o menor, eles desqualificam, eles não têm identidade, não eram nem para estar vivo. Então existe um terror que não faz nem que é para ser implantado, que não faz nenhuma diferença em termos de dizer que as habilidades vão se tornar tortas, porque elas não são chave e fechadura em lugar algum, ainda que algum degenerativo aconteça, porque existe um correntismo razoavelmente permeável, que é aquilo que a gente olha, chega na sua casa e vê, mas isso daqui tá bom, mas percebe que você está sendo dominado, que é os capeta variado. Sim, mas você vai botar ele na sua casa e você está comendo como? Você está fazendo o que ali? Para questionar que existe abominável obediência, né? E nasce, se aterrizou e viu que tem alguma coisa, ele tem o direito. Agora a prática do direito e a sustentabilidade do arrasto, ele tem direito, ele é dono disso e o Estado não é Estado, e ele é dono do Estado. Isso aqui você faz? Não. Isso aqui você faz e reúne todo mundo comigo. Isso aqui eu fiz? Não. Eu sou abstrato do desabstrato? Mas eu não fiz e fiz isso e aquilo, você me responde e isso daqui você fingiu que sabe fazer. Até que prova o contrário, quem obriga, né? Pular no buraco, mostrar, fazer 110, 220, dizer que é a tentação de quem? Aí vira, né? Ali naquele momento era um amor que iria florescer. Vai ser o amor primeira vista de depois, pode ser do outro dia, aproveita, vira, faz a CDC, né? Mas eu era humano, até tal dia não era humano, até tal dia não era divinizado, nem era consciente. Então quem? Os que foram pro buraco na beira do caminho, os que não foram, se testou, né? E desejou que morresse. Ninguém deseja que nada morre do nada. Eu estou sentado num lugar, vai ter a fome, então a fome, ou até que ponto a coisa está se oferecendo para ser comida por você. Não tem esse negócio, né? Então quer dizer que horas que a coisa começa ou justifica que o Deus, né? Existiram muitos antes, tem sempre a teoria, joga mais para trás e rebaixa, para justificar aqueles que querem ficar grandes, também querem cutucar tudo, mas também não resolve. Então, né, entre a abdução e todos os monstros fica uma coisa que quando a coisa mexe, né? Pro macho falar da fêmea, falar da deusa, falar de várias situações, já vem umas perguntas de um aparentemente idiota, ainda que seja demoniada, ex-puta e o caralho é quatro. Vem falar da alma, que o corpo tem que depurar pela básica do jejum
E de alguma espera, você não come ou você não come. Por uma lógica tal, se você não manda nutriente para dentro, você vai ter uma, né? Você reage a uma coisa com algum propósito, você não reage para dizer como você transfere uma revelação. Como você transfere dizer que você faz um efeito de porra total, ou de fato estavam tantos roubando ou ganharam direitos da origem, num dado momento volta comendo todo mundo, ou existe uma devolução. Pela lógica, ninguém reage a nada à toa e o seu corpo responsabiliza. Filtra aquilo, revela aquilo, não é uma pergunta idiota, e quando isso é pergunta-se, né? Tipo aquela lá, como é que é? Sara Shiva, né? E aí desestrutura e mexe com gente que não tem nada a ver e desestrutura quem está no poder, que quer poder, inclusive quando não quer nem estar na religião, não está como religioso, tem todo o histórico e tal. O que é não ter o histórico, né? De ser muito fudião ou não ser muito fudião e estar entre tratados de traição. E não resolve política, e não resolve, fala que não é que é cargos tal, e que é tudo isso e aquilo, mas é pastor da palavra, e quando ainda falam que obedecem a Bíblia. Você não sabe o que é pior, porque não deixa de ser um tratado histórico de um campo de fofoca, ainda que tem isso e aquilo. É muito raso, é muito improdutivo que ali foi colocado como racionalidade, para a profundidade das coisas, do tempo real e de exatamente como eu estou fechando todas as lacunas e colocando para dizer isto é uma revelação. Não é um fato fracassado, é como isso, Big Benzializa uma coisa. Então, num dado momento seria, eu sou melhor que a mulher dele, pela lógica tal, na beira do caminho dele, ou entre fardos, infidelidades, viados, caralho, a quatro, ele tá vivo ainda, depois dele jogou, entendeu? Ali foi a infidelidade dele, de cantar a linhagem sagrada, mas se perguntou qual é o meu sofrimento, qual é o meu fracasso, qual é a etiqueta real de chegar até mim e falar alguma coisa, que o primeiro fato é ou mora sozinho ou não afetar o marido, para já saber imediatamente e tiver ou seja, é o perfil de que é um campo aberto de que a maioria faz. E você vai indo, o que é produto do meio, né? Tava dentro da academia, torna-se produto do meio. Ficou mais fácil entre aqueles miseráveis, fica mais difícil entre aqueles miseráveis. Imagine se eles fossem homens. Quem responde para mim? Qual lugar que tem mais estupradores, inconvenientes aos contrastes variados, porque tem que num dia resolver e procurar alguém, e é engraçado quando tem que procurar alguém, e agentes sexuais privês, chega a ser tão ridículo, porque para mim eles são tão indecifráveis, né? E o ato, você se preocupar e achar que está sendo contaminada por atos virtuais, quem virtualiza o quê? Só que de fato isso traz representações produtivas, de quem está se dando bem nas suas costas e você não está recebendo por uma totalidade, passa a ter que desnudar tudo aquilo. E aquilo é uma fachada em cima do nu que não é bem interpretado, inclusive. Então, como é encontrar a pessoa certa? Né? E dizer que eu não sou bonita? Imagine se eu fosse, não vou ter que chamar de moça, qualquer idade chamar de moça, cadê o meu 24, meu 23? No caindo, nas pelancas, não tem como falar. Quanto mais velha ficar, acho que é melhor que eu tenho que ouvir. Ele diz que é esse o padrão do vinho pisado, não? Quanto mais pisado você é, mais o gozo fica gostoso e mais original fica, não sai da originalidade. O vinho já nasce para ser pisado, já é carreira solo para os viados e as putas montar em cima. Como eles acham que dá uma voadinha em cima do satélite, olha lá todo mundo, nós estamos gozando, nós chegamos lá. Estamos conquistando, estamos invadindo, não tem ninguém aqui, né? Lavou tá novo, achado não é roubado, né? Aí a gente pensa, né? O que são as estrelas academizáveis, as notas que eu estou falando, antes de ficar entrega a canetinha, a sonda anal, né? Aí quer dizer qual é o princípio, o paradoxo, o paradigma, né? Fecha esse cálculo aí para mim, vocês, da aliança qualquer coisa, os tempos de aliança laica, aliança aos pedaços para uma política qualquer coisa, que os bichos não tinham, né? E num dado momento que virou, né? Profetas conformes, ressurrecessores variados, esse fazia levantar, até que prova o contrário, não levantou. A condição ela é, né, até que ponto justifica o que é o perpetuado? O celibato, que a mulher não pode entrar aí, que nunca saiu, respondam essas lésbicas inocentes que eu estou apontando para vocês. Como que elas catabolizam da cintura para cima? De fato, os homens ficam de rabo para cima, desde que elas façam e elas afinam, mas são as que mais gastam e fazem força. Porque para ficar de quatro, inclusive, tomando, só que olha as varadas que eles tomam no cu e elas comendo o rabo deles. Né? Chega um dia que você tem que abrir o pornô total, naquele dia que você tá pior, que você acha que você nunca mais vai conseguir nada e você não vê nem sua buceta melana. É esse dia que você tem que falar pro mundo que eu vou matar todos vocês. Não, não é um recalque atingir esse patamar. Pode ser que encontre alguém na beira do caminho. Não sou vilã, não sou mocinho, não, eu mando. Tem que colocar assim. Mando em abstratualidade, posso falar que nunca nem existiu.
Essa pauta da codificação comum, que bota os limites, que nem precisa de se preocupar com codificação, ainda que você queira abrir esses campos sistêmicos, mas tem algo que se torna literalmente osmótico. É igual as condições, eu tenho que estar razoavelmente, eu estou sempre pensando em muitas minuciosidades, então eu tenho que estar racionalmente, razoavelmente aterrizada, sem machucar, para poder entender as inéditas que ativizam, mantêm vivas as coisas, o sinal, um vulto, né, os deixados, priorados que ficam um campo rotativo, a cada momento eu ando, esse se torna mais longe, essa proporcionalidade perante A, esse tem perante esse, perante aquilo, isso aqui é a condição obrerificada, esse aqui tá lá agora reconstituindo-se, materializada não necessariamente, dá um vulto aqui, dá um sinal aqui, maneiro, maneiro pra caralho. Deus, entre outros inéditos, de dizer que um filho não é abandonado, mas em um dado momento, entre volume de demônios, né, como que justifica eles se tornarem parasitários e aparentemente semelhantes perante fuder a qualquer modo, fazer bichos variados, inclusive por vezes muito perfeitos, habilidosos, e se adentrarem a um modelo padrão, né? O que a alma convida e o que a alma desconvida? O que entre imortalidade conforme eternidade, platô de eternidade resistora, que justifique de estática dinâmica, onde ínter empareda até onde a parede deixou de ser estática, é onde fixa na dinâmica. Para dizer sobre o pacote da linearidade, que só precisam estar no meio do purgatório, que tem o tempo e o destempo, tem a suástica e a anti-suástica. Então como? Qual é o problema de Jesus e Hitler? Que são os maiores inimigos da história, que tem dois platores aparentemente nesse tempo. Que tem qual era o grande, o pequenininho, que fala que a pirâmide é foda pra caralho, que foi um serviço de preto pra caralho, que né, devia ser melhor ser falado também. Que, né, sobre alguns perfeccionistas, para quem não é nada é luxo. Né? Que dia a gente acorda assim falando que as pirâmides não valem nada, não é? Pergunta-se, né? Então quer dizer, que dia o paradoxo o sujeito encontrou, pode ser uma foda na vida dele, pode ser o, né? Tem que dividir com todo mundo, qual o problema, né? Um de cada vez, constantemente monogâmico, monoteísta, fiel a todos, quem justifica o tempo, quem é que tá errado, né? Porque nascem aparentemente, ele tá aleijado. Não necessariamente, né? Mas a questão entre meios de produção, ele sabe produzir, ele sabe fuder, ele sabe arrastar, mas em determinadas velocidades. E quem precisa de velocidade? Quem precisa de trabalho, né? Trabalho é baseado em potência, aceleração, velocidade, né? Precisa? Distância. Qual é o paradoxo da distância? O que é o quadrado da distância? Se não bota 4, você pensa 4 lados, um quadrado deve ter 4 lados, não é para pôr 2, né? Aí já vira partido, já vira 3, né? Já é uns negócios que eu não consigo. Tem essa teoria que você conhecendo a pessoa, um histórico de alguém, essas incógnitas por vezes subliminalizadas, o N não é um N, a aceleração é, né, o V não é um V, tem aqui aquela coisa toda, o que muda, vira o que. Então realmente a matemática não é para quem não tem cu. Matemática é para quem tem cu, não importa se tem hemorroida, se não estiver machucando, é para quem tem cu. Física é o que, né? O que é física? Que química é a lixoteca de sobrados que a reagência tem que acontecer e vai empurrando para qualquer canto. É o materialismo mais bruto, é uma merda, é a deslógica. A pré-lógica da matemática já é o fracasso, né? Da química depositada, passiva, ativa, né? O que é a porra da física? Quem tem ente, quem não tem, tem espírito que não é alma. E tem todo um panorama que não é, né? Tem 3 de 4, tem não sei o que, a cabeça do tríceps que puxa nas costas, que não é o paradoxo do paradigma, não é o agonista. Quem é o agonista do antagonista? Que é o paradoxo de pessoas? Paradoxo de pessoas? Como assim paradoxo? Tem agonista e antagonista, mas não sei o que, né? Então, mas o detalhe, Deus estava na queda e isso não foi pensado por Deus ou por acidente, o que é o inédito de deuses unilaterais e o que é o momento em que eles são sacros pela distância, elementaridade a quem enxerga e tenha o olho de dizer que a foda é boa ao subatômico deles, mas num dado momento para você não tem aproximação, não tem fecundação, não tem descabaçamento, não tem tal. Tem uma condição de milagre, de sustentabilidade completamente diferente. Que não é esses agudos, isso aqui é um cabaço, isso aqui não é um cabaço, ele nasceu fudido, ele não sabia que estava sendo fudido na barriga. Ao ele sentiu isso e aquilo e respondeu assim, assado. Naquele momento ele não sabia que era assim, pode responder, que ele foi contatado entre formas,
criança tá lá curvada, essa mulher tá estuprando o outro, não sei o que, então vai quicando pra lá e pra cá, e isso responde entre verticalidade e horizontalidade, né? Vira uma inconsciência conforme limitada por um tratado que vai gerar, né? Se não morrer, vive, se não é esse remédio é outro, cutuca lá, mas tem que encaixar, e o quadril fica ali, deslizando no leg press pra lá e pra cá. Estoura a coluna, estoura a frente, estoura atrás, estoura por dentro, estoura por fora. Bípede, não é quadrúpede, não é papapá, né? Que Mulher Maravilha é essa? Não tem mesmo explicação, nem na Marvel, né? Tem combustão espontânea, não tem apoptose, não tem, né, modelo americano, não tem modelo que a quem justifica a América, anti-América, não tem, né? Quem escreve, quem copia, quem segundo, aí vai lá. Nesse dia, fudeu nesse dia, não fudeu, falou que fudeu, falou que era humano, não falou que era humano, se você não falou nem eu, quem sou eu para falar? Não falou sobre política, não falou religião, não falou nada. Não era reformista, e dá de César o que é de César. O que é o revolucionário, o que é o reformista pequeno? Né? Destitui isso tudo. Para onde querem ir? Como que querem ir? É só se auto-explodir, auto-morrer, suicidar. Né? Onde virou? Só faz isso quem está devendo muito ou tem consciência de outro lugar, inclusive. Porque senão eles não fariam muito, não. Não fariam nada. Até porque fazem tudo isso na jogada de camuflar que o paraíso infernizado é o lugar perfeito, né? Ou o campo das probabilidades, né? Que estão a um paraíso absoluto. Por que não vai falar paraíso? Porque o outro está com fome? Você está com fome o tempo todo, não tem padrão de fome mais jogado, não sacia a fome, eles nem dormem. O que é fome? Eles não comem, coitadinho, nem dieta, nem regime, não comem não. E tem hora que eu acho que eu como muito, que horror. Não como muito há muito tempo. Para comer um boi por dia, né? Porque um boi, o que significa um boi? Todo mundo no boi, chama o viado, chama o anti-boi, chama o chifre, a linha trombeta, anti-trombeta, o berrante, o sofá, como eu falei, né? O sofá, e vamos, né? Faz isso, escreve o dia inteiro além da capacidade. Quem que escreve? Quem tem a capacidade da além da capacidade? Está escrevendo para quem? Rede social, né? Num dado momento, o humano é desumano, né? Aí a linhagem vai padronizar algum demônio qualquer, porque às vezes fuder, ou comer a qualquer modo, ou socar a qualquer maneira para ver se responde. Se clona um igual deles, camufla por dentro, camufla por fora, faz igual. Tesão para todo mundo, não tá bom, come no ninho, joga em algum lugar, dá tanto golpe ensinando eles como fazer, cria um contexto, faz eles pagarem. Fala, não é daqui sendo, não era, mas agora eu sou. Tem condição mais, né? Sujeito não ser daqui, passar a ser, sem precisar de, né, entregar os colegas alienígenas, entregar a Santíssima Trindade, coisa feia, seria, não? Tô falando mal deles, tô falando as costas, tem hora que eu tenho que falar, filha da puta, Deus preto, macaco. Hoje você me fudeu. Aí você ganha mais trono ainda, mas tem que faxinar, né? Como resolver, né? A unilateralidade, né? O bi, né? Hormônio todos dois têm, né? Estimula, joga mais músculo, mas já eram músculos, no natural já eram mais músculos, já era mais força, aí viram mais viado do que nunca. E as inocentes passivas são prostitutas, lésbicas e inclusive ativíssimas. Nunca deixaram de comer cu, fuder cu, justificar cu, dar golpe da barriga, golpe do cabaço, né? A gente olha para os livros de história, a culpa da Idade Média não é da Idade Média, é o paradoxo da aliança. Mas, né, para representar a puta comum ou a outra puta, ou aí não deixa de ser a puta variada e também até onde você enxerga as rasas da coisa, era tudo que precisava. Aí chega na puta propriamente dito, porque onde tem viado, né? E o que é a puta quando só tem viado e é quem justifica o homem, né? O cabaço do homem, o esquentar um buraco qualquer, que cu não faz nenhuma diferença, dizer que em que momento, né? Para usar o outro, perder tempo com mulher complicado, ou o que eles fazem, né? Ó, quem justifica ser o bom de foda, esse é bom pra caralho, cutuca na frente, sabe enfiar em tudo, fazer isso e aquilo. Coisa não tem conta pra pagar, não tem dinheiro, não conversa isso e aquilo, né? As proporcionalidades são piores, eles querem repetir isso todo dia. Aí eles vão repetir o quê? Por um padrão multicaricaturado da internet.
Que eles estão lá participativos mesmo, estão lá, né? O que é a projeção de você ver ou atribuir que você projetou aquilo, ou você usar como teste para saber até que ponto aquilo destrói a sua casa, você revela camufladamente na sua casa, você olha naquilo, todo dia você toca uma maiorzinha, se torna a papa da sua casa acima da sua mulher, já que você não tem barriga e pergunta como é que a mulher responde. Faz o grupo a mulher não vê e faz o grupo a mulher vê. Aí se nascer com a cara da deusa, né? Qual é o problema da mulher? Lésbica, não lésbicas, passiva, tem a teoria de que é de um tempo que, né? Elas são só mercadorizadas, primeiro elas têm que ser lésbicas, para depois elas têm que ser mulher. Né? Ou ser mulher justifica elas terem independência. Se tiver independência, você não vai mais ter que cozinhar isso e aquilo, porque é o paradoxo da independência que não mudou. Cada vez mais viada e elas cada vez mais putas e não justificado entre os brinquedinhos. Que hora que é um estupro coletivizador, que é vantajoso estar entre muita gente, que eles precisam de testemunhos sociais para chantagem, para fazer desvio de verba e corrupção. Ah, seria muito maneiro, olha que maneiro, não pode tocar aqui, porque a carne ainda é carne, isso está no seu corpo, você está olhando no seu corpo, porque o seu corpo é o anticorpo, né? Aquilo que você busca, né? Olha lá as putarias, viados, tá? As proporções dos membros deles, aí você fica irritada com aquilo, pô, legal, se gostasse da tua mulher, isso aqui tá legal, você já joga... Já acelera aquilo lá pra frente, já tem vontade de atacar o celular não sei aonde, né? Mas no outro, pro outro que não pensa igual a você, pra eles tudo é lucro. Então que hora você tá achando que você tá agradando, você tá se matando, você tá entrando aqui e pergunta que são interdeuses, porque entre outros deuses eles também não são. Porque se são deuses, né? Mas como eles se camuflam em ter vantagens, facilidades, são os que se tornam mais perpetuados, né? Quem é o dono ou o antidono, que fica mais fácil de olhar e meter a mão e que se fazem mais filiativos, apontados mais bons de foda. Tempo que eles têm de observar o olhar do outro e até que ponto dizer que isso é um erro, ou a quem isso vira um convite para justificar milagre e fracasso da própria fé. Né? O filho parece mais isso aquilo, a mulher morreu, a filha é igual, ainda está mais nova. Mas atribuiu o que é o incesto, a matéria-prima, o que é o amor, isola lá no lugar, comeu porque não comeu, já eram comidos, e por que não, e por que sim, mas por que não, o outro comeria, né? Né? Que momento o elo vira transferência? São sempre dois, vão morrer juntos, se tiver mais um filho, ou tem começam logo tendo gêmeos, casam um com o outro, morre todo mundo junto, entrou e saiu, uma cadeia fechada, o que vira? Esse ficou viúvo, explica quem morre, explica quem vai. Seu marido suicidou. Não tem a menor ideia por quê, né? Qual o problema, né? Mais fácil você falar com o ente, que já deve estar montado em cima, do que você ouvir um bicho, né? Que não entende quando alguém suicida. Daí já é uma questão que a gente tem que colocar, né? E não entende, que são os planos maquiavélicos, como que diariamente um vai matando o outro, a quem atribui o que é morte e vida e deixar ser morto. Que em algum momento se torna totalmente diferente, você não quer estar, porque de fato o radical nem parece estar, mas você tem que chegar e falar, ó, eu não era e sou. Ou não era sobre o Deus mais novo, tinha todos os deuses mais velhos, isso daqui em algum momento é uma sobreposição com grau de dificuldade, mas já era assim. A substância é a mesma, mas existe um momento. Quem transfere a queda de não queda, quem justifica desnaturalismo, está ressurreto, está infinitivo, finito, verbo gerundificado sobre a aterrissagem, sobre condições astrologizadas percebidas, que elas têm formatações, elas têm adequações, tal momento é alto, fundo, lateralidade. Se nasce assim ou chega teletransportado assim, não pode, infelizmente, por alguma lógica de inteligência, tem que usar as reagências sem matar o outro, ainda que não vale nada, ou às vezes, né, dizer que mesmo tem que matar o outro, ainda que não vale nada, só que você tem que justificar. Para justificar, para dizer, esse aqui é o protocolo do Deus do Antigo, antes do Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento prestasse, não está como que está. Tudo aí atrás de Jesus e Maria virou uma festa do caralho, né? Aí quem vira o paradoxo daquele que tinha uma vida de merda, que os homens são os cobrados, porque todas as mulheres são eles que têm que fazer. Eles têm a força maior para roubar, viadinho ou não viadinho, nasceu homem. Você tem que trabalhar junto às suas, né? E até que ponto a guerra deles enquanto passivo e ativo. É tenebroso e são um dos maiores preconceituosos que tem. Simular barriga que não tem, entre as prometer para pinto que não tem, a barriga da outra, engravidar, não sei o que é mais pouco, em cima da lésbica ou do viado, que é quem justifica os demônios de oferecer
querer mudar a coisa, sendo que o fardo, se você quer um fardo de barriga, você come a outra que você fala que não tem preconceito. Tem nojo de você, você tem nojo de você. Você chupa um cu, você dá um cu, você veste de mulher. Você finge que você é pacífico, você tem nojo de buceta. Tomar no seu cu, filho da puta. Tomar no seu cu. Aí vem a outra porra, engravidou. Você engravidou como, minha filha? Acabou de dar o golpe desse, você tá tendo que roubar meio mundo pra sustentar, engravidou. Como você botou essa porra na barriga dela? Ou já tem a barriga pronta pra você empurrar a sua barriga, o outro te comer, porque em cima miséria sobre miséria. Aí vem falar que tem flexibilização, porque a igreja toda, né? Tem que ter uma laica coisa, porque aquilo ali é um comércio, ou mesmo alguém você tem que ser autoempapar como inatingível, tá? Incomparável, infinitivo, inviolável. O que é a violabilidade, né? O que foi violado? Quem comprova? Saúde, doença, ou dizer porque quis comer, ou deixou de comer, fazer alguma caridade, ou algum bicho que não era decifrado que atribuiu-se a gente na beira do caminho. E o Jesus estava esperando, não necessariamente Jesus, já foi, virou pai, já era irmão, ou já foi levado a Deus, ou isso, aquilo, e dizer que não é e que não vai e volta. Para dizer que permite, mas que permite uma rota monoteísta. Heterotrofia não é heterossexualidade, monoteísmo não é você estar com um namorado e tá querendo dormir com outro e voltar, ou então você tá trocando, você não tá dependendo dele, você não é casado por nenhum, tá vendo que não vale a pena, você tem um dia para você entender que você fez uma cagada e não seguir com aquilo ali. Você tava bom, você não fazia, você não tem 2 dias. Então eu sou essa pessoa impecável, você tá entendendo? Então eu sou muito boazinha, só que eu não costumo, eu vou tentando, eu vou engolindo uma coisa, vou tentando ver, porque né, nem muda de endereço. Só que num dado momento não dá, né? Ou você tem que mostrar sua independência absoluta, porque qualquer coisa aconteça, essa aqui é inatingível, isso aí é problema seu que acatou, e acatou em função do seu erro, o outro também queria estar no seu lugar, então tinha toda uma competição. Para mim isso não existe. Eu não fui criada assim, eu fui criada com independência absoluta, mesmo sendo primeira filha e neta, eu acho que eu não tive problema social em condições tais, eu não via essas coisas dentro da escola, racismo nenhum, uma coisa ou outra, uma nojentinha muito ativa, com um tempo do trabalho, quando eu devia estar fudendo, me botando para esperar, uma vez ou outra, vou lá não sei aonde, peraí que eu vou lá, me espera aqui, você não sabe, pode ser, pode não ser, entendeu? Não tinha aquela lá nojenta, a roupa muito difícil, não existiu um dia seu preto vagabundo, e a gente tinha toda a liberdade para poder fazer isso. Não existiu em nenhum dia até o primeiro, segundo, terceiro científico de contabilidade. Não existiu. Comércio indevido dentro da escola, mais um bolo maravilhoso que a caralho da menina vendia. Puta que pariu aquele bolo, aquela cobertura de chocolate. Puta que pariu a comida, não só da escola. Ainda que, né, o que era... Você olhar tudo isso, eu namorei com um cara que era do terceiro científico, ele foi um namorado impecável. Aquele lá, eu acho que não sei o que deu o destino dele, porque mesmo num dado momento ele ia ter que fuder com alguém e tal, não sei, mas aquele lá foi um namorado, ainda que eu não podia saber o que era no dia dele, os pais dele, a conduta com que tiveram para me levar na casa, ou praticamente assim, ó, somos só nós dois, temos só um filho, tem essa herança, dorme aqui um dia, já tá na hora, toda essa comida para você, o que foi feito aqui, nem não vou desobedecer minha avó, nunca avancei nada, e ele namorou comigo 9 meses. Ele não teve um dia de falar do negócio da punheta ou caralho a 4 e botar a mão errada ainda que ele pudesse me abraçar, uns beijos maravilhosos. Sinceramente, nem sei o que deu, vai que matou alguém, roubou alguém. Leandre Mendonça Gazzoni. Ele tinha um corpão na época, não sei alguma coisa a cara dele. Um pouco meio nicei, meio não era. Foi o namorado perfeito. Foi o namorado perfeito, que me levava nas festas, não sei o que foi na minha casa. Não teve um dia, não teve um erro. Sabe, não é a pessoa que eu quero reencontrar, eu não vejo sentido algum, mas sinceramente, ele deve, né? O que vai também, você faz uma coisa, era amante daquele, era aquela outra, que eu acho que ia ficar, que o outro ficou, que o namoradinho e tal, que queria chegar, queria oferecer que eu ia na casa das duas, que paquerei o tal do Cassius Clay, ficava lá na casa dela, vem cá que ele quer te ver, e ele queria me ver. E ela queria dar pra ele, eu dava pra ele, eu tudo olhando por hoje indica que sim, só que a questão é que ainda mostrava que o que ele queria era eu, porque motivo, era a coleguinha que eu só ia com elas na escola, nunca, a irmã dela meio gorda, a outra toda tortinha, né, não conversava putaria nenhuma, nada disso assim comigo, só que a coleguinha de rua e tal, ia lá, ele veio aqui, eu ia na casa dela às vezes,
muito pouco lá nos barracão, ou atravessava ali lá para baixo, era saudável a conversa, isso e aquilo. Querendo ou não, todos eles tiveram que tomar no cu que o planejamento de casamento comigo, de namoro era comigo, de ver era comigo, a conduta era comigo. Eu era aquela que depois você vai cavando, ó, quem eu queria era você, não sei o que lá era você, mas eu vi que não podia, eu vi que você não quer olhar pra mim, tudo quanto é tempo. Agora, esse namorado, ex-namorado, sinceramente, que ele esteja muito bem de vida, muito feliz, vivo, porque não tem explicação aquilo lá não, ele era completamente apaixonado por mim. Ele não sabia não, eu acho que não tinha coragem de avançar ainda, que abraçasse, beijasse, apertasse assim no corpo, assim, um homem com um corpão, né? Aparentemente um homem comum, o rosto dele, tal, tinha umas brincadeiras com o colega, ele era muito amável com os amigos dele, ele era adorável. Acho que as meninas gostavam dele, ele era, descia com aquela calça jeans, às vezes passava andando pela rua com aquele, botava o caderno embaixo do braço e tal, né, aquela, tinha bundão, não sei nem como que era a bunda dele, as pernas dele, via, já vi de bermuda, ia lá em casa, quando eu tava na casa nos fundos, comer bolo, pipoca, ver televisão, ia namorar e conhecer a casa da namorada, e entendi e gostava de tudo que a vida que eu levava. Foi no meu aniversário de 15 anos, nem tava com ele mais. Tentamos voltar depois de um tempo, mas eu acho que ele tinha que seguir, tava muito fora do padrão. Eu era muito bobinha, não respondia algumas questões, mas ele, nossa senhora, ele foi o namorado perfeito. Ele exerceu a função perfeita, entendeu? Lutou para conseguir. Foi uma conduta, a família dele. Ainda que eu namorei muito bem, mas depois que você dá e abre as pernas já são outros 500. Mas mesmo assim, meu ex-namorado, enquanto eu namorei Leandro Miranda Biancardi, né? O Cristiano também, Cristiano de Araújo, o Costa Ferreira, eles foram namorados maravilhosos, entendeu? Mas, né, só esses, não de nada que posso colocar com mais tempo. Agora, não vão comparar o papel do Leandre, né? Leandre Mendonça Gazzoni, porque realmente foi algo muito incomparável. Muito, entendeu? Ah, teria tido um propósito, teria isso aqui, só que ele foi absurdamente bem educado, ele era filho único. Filho único com uma adequação social enorme, muito inteligente. Ainda que a gente, né, o que a gente conversava? Não era, né, conversava, tá junto, andar de mão dada, entrar no meio de todo mundo da festa, essa coisa assim. Mas não tinha esse bate-papo de um monte de coisa, mas não tinha o que não falar, mas não tinha essa percepção de mundo, né? Mas era sobre, né, quem tá em casa, quem não tá em casa, o colega da rua e tal, era aquela coisa que é colocada como vazia, mas a gente foi um monte de festinha americana, festinha de grupo da escola, disso, aquilo, de uma vez terminar, ele tá louco uma vez lá, louco, que Deus me livre se ele ficasse sem mim, parecia que uma coisa assim, e eu também, de certa forma. Mas, né, eu não lembro quantos anos ele era mais velho, não. Você estava na 7ª, na 8ª, na 6ª. Não, 6ª não. 8ª e ele no 1º, 2º, 3º. Não era tanta diferença, mas tinha diferença. Era amigo do André, que namorou com a Luciana Cachorrinha. Lá da rua lá. Que ele também não concordava muito com algumas coisas. Alguns grupos, tinha alguns coleguinhas poucos, a galera da sala dele. A mãe dele era louquinha que a coisa andasse, ele deve ter pedido a mãe para tentar ajudar, planejou, fez umas comidas, uma gelatina colorida, um monte de coisa, planejou que eu dormia na casa dele, ia ficar lá, fui lá, né? Deixei esquentar nada, dei uns beijos mais ou menos, voltei para casa. E ainda namorou muito tempo depois ainda. Meu pai quer que você vá lá, minha mãe quer que você vá lá, não lembro o nome deles, não. Sei que ele tinha um tio viado que dava aula de português, de inglês, Alcineu Gazzoni. Botou para passar uma prova no quadro e dei resposta para todo mundo. Nunca fiz isso, quis pagar, né? Não é de colar, a gente tenta algumas vezes para se sentir o que é mentira, o que é no meio de uma coisa, né? Que é estimulado, você tem que entender num dado momento, mas eu nunca fui disso também não. Você perde tempo, não consegue raciocinar. Ah, bota isso, ou bota num papelzinho, bota um negocinho, uma letrinha que puxa alguma coisa na borracha. Mas nunca gostei de nada disso. Nunca gostei de mentira, nunca vi, tem, né? Então quer dizer, né? Que é o paradoxo da puta, né? A gente colocar o que virou o efeito dominó, quantas gargantas eu posso cortar morrendo de rir, eu não tenho pecado. Infelizmente o protocolo é esse, se não foi bom pra mim, vai ser pra quem?
Ainda temos apócrifos, problemas de apócrifos, de referenciais de uma Bíblia que de fato mesmo existir ou não existir não faz a menor diferença. Eu boto isso daqui como teórico, isso daqui vai ser proibido. Não vai ter esse segundo. O segundo é tantos aterrizados, identificados com nomes inconfundíveis, catalogados assim, deficiente, não deficiente, ateu, religioso, heterossexual, homossexual, de qual profissão, qual renda, tal. Isso aqui é um protocolo niceico, vamos assim dizer, se assim podemos colocar. Mas vai ser o zero, esse é o protocolo simulverso. Esse é o a planetária simulversa. Dependente de revelação. E o que também é a bomba pulsando. Ó, eu não me imagino tendo filho nessa vida. Não tem como dar uma melhorada aqui ou achar que eu tenho alguém que, eu tenho que ter uma equipe muito boa. Dizer que eu estou montando uma equipe muito boa, que isso tudo é uma equipe muito boa, né? No chão não passa, tá fora de casa. Imagine se fosse a minha casa. Que momento a gente tem que se reduzir numa pauta de determinadas alturas, né? Dizer que sai do humano, né? Tem que desdivinizar como desumanizar, né? Então a gente tem que degenerar esses que estão aparentemente semelhantes, aparentemente ricos, aparentemente em esfera de poder, aparentemente aceitáveis. Eles têm que ser destruídos perante os atos poligâmicos. Eles têm que entender a dificuldade, se eles vão levar dentro da casa, fingir família e comer lá, eles só vão entender o custo, o gasto calórico, a prestação de conta. Não estou nem aí para todos eles, só que como eles são interlinhagem, quem vai desparasitar? A cientificista, mas na prática, você estica com a ciência de ateu, volta pro seu milagre natural, aperta isso daqui, ó. Sim, é o milagre, ó. Tô degenerando, levando a extinção absoluta, sumiu. Não tem mais milagre descabido, o milagre é pra mim. E olha a quantidade de milagre. Tem limite para essa revelação e todo esse milagre? Não tem não. Bíbliazinha, segundo Mateus. E tem uns que vê um privê absoluto e um monte de coisa. Quem precisa ler aquilo tudo? Eu sou o tempo todo proibido de ler aquilo tudo. Utilizei vários recursos de entender os pontos, né? Que vira por dentro história. Quem está matando usando isso como recurso há muito tempo. Só que isso é protocolo de quem está entre segundo e nem segundo. Problema. Meu protocolo é outro e o meu protocolo é exatificar desta maneira que eu estou falando. Você ainda ganha independência de ser um, morrer um, né? Sair de você, voltar em você, justificar em você, mas entre dinâmicas anatomizáveis. É quem justifica sistêmica elementar. É olho gordo, é olho dele, não é o gordo. Eu furo o olho dele, porra. Fura o olho, fura isso, aquilo, mostra quem é dono, caralho. Só isso. Olho por olhos, dente por descu, né? Só mais ou menos isso. Em que momento satura? Vira morte pra quem? Vira papapá, né? Tem um momento que o volume é grande demais, aí sobre deuses resolve, fica resquício para você resolver depois. A quem aponte, desaponte, não tem quem desaponte, aí você tem que entender o que é apontar. Quem domina campo energético e destruir toda essa merda e manter uma conexão imposta, adestrada, que vai virar inteligência total, vai caber um manuscrito único, vai ter entretenimento, vai ter morte, vai ter sexo, vai ter tudo. Dá pra botar roupinha, mudar roupinha, porque a bosta deles é toda igual ainda. É pra ser com a mesma roupa, com esse mesmo vestido velho escroto aqui. E o caralho é 4 e você fuder todo mundo. É a globalização sem o paradoxo, sem o descabimento pejorativizado. É quem manda. É a racionalidade que vocês questionaram pra gente justificar de onde é que vocês saíram. Porque os demônios estão de greve e os ET, vocês não são parentes. Porque os casos de abdução são bem coerentes do povo, não é não? Que a sistêmica frequencializadora que eu apresento, e olha que eu trabalho com malha fina de intensivos, extensivos, olha como eu estou problematizando, na merda, sem salário, desempregado, ou com salários que mesmo não cabem. O dinheiro devia ter tido outro valor quando eu estava com aqueles salários e dando aula o dia inteiro, que eu conseguia fechar folha de whey protein, eu conseguia comprar tênis, eu conseguia comprar estética, eu trabalhava o dia inteiro, eu tava o dia inteiro ocupada com essa porra dessa merda, desse lugar maldito onde eu tô, no estado vegetativo degenerativo absoluto, né? Então a gente tem a idade, eu não sou planejada para nessa idade estar nativa desse jeito e morta desse jeito, né? Então a gente tem que tirar tudo aquilo que está absurdamente descabido, livre na televisão. A classe dos barrentos
aparentemente favelados, os bons funkeiros, os bons isso, com toda a prostituição livre, estão tudo podre de rico em tudo quanto é lugar, dos arrocha, dos isso, dos aquilo e tal, e os que vivem, que não são caros o trânsito deles, que estão da cama do dono, né, ao cu do submundo e de inéditos ainda, que já ficam para outros deuses quererem, né, o breu tá tudo em cima dizendo, tem 95%, já juntou todo mundo, porque eu tive que ser truncada dentro de mim, entre um contexto específico de muito isolamento, como de eu postular a todo o campo, criou todo o panorama, de eu estar em toda singularidade não observável foi apresentada para mim. Existem os limites da distância, para você não ter o poder de destruir tanto, mas dá para destruir tudo como ninguém destruiu, sem precisar botar a mão em nada. Só que o seu poder é dizer que você bota a mão, que você produz, que você não está para destruir. Mas o que são entre todos os destruidores e no momento onde eles nem têm representatividade quase que nenhuma? Porque eles querem rebaixar a luz, eles querem rebaixar a matéria, a antimatéria, papapá, né? Oremos. Tempo.